Tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e o assunto de hoje aqui no IGTV é sobre drenagem linfática manual. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre esse assunto e eu quero responder então duas perguntas de uma aluna minha. E a pergunta é a seguinte: professora, eu posso fazer uma pressão um pouco mais profunda de drenagem linfática na minha cliente? E qual é o tempo correto de eu fazer uma drenagem linfática? De 1 hora, 1 hora e meia hora? Como que eu faço essa drenagem? Bom, gente, existem algumas regras na drenagem linfática que a gente tem que respeitar para que os seus efeitos eles sejam positivos e satisfatórios. O primeiro delas é que a gente tem que esvaziar a linfa em cima da região dos linfonodos para que então a gente tenha uma melhora de reabsorção dessa linfa, desse sistema linfático ao longo das vias linfáticas, da região de edema, para que a gente consiga então um melhor esvaziamento prévio das linfas, né, dessa via linfática. Então, o movimento da drenagem linfática, ele sempre será rítmico e lento. E a mão desse profissional, ele vai trabalhar em toda a área tratada, ou seja, lentamente, com uma pressão suficiente, com efeitos desejados, não causar lesão sobre o tecido, tendo uma direção, um movimento centrípeto, ou seja, movimentos semicirculares. O ritmo da drenagem linfática, ele sempre vai ser uniforme e regular e sempre vai ser adaptado ao tecido que a gente vai trabalhar. Nós podemos trabalhar, por exemplo, numa pequena área, como um braço, e podemos trabalhar várias manobras, entre eles, por exemplo, o bracelete, né? Primeiro começando da região proximal para depois distal. Então, braço, antebraço e depois mãos, né? Isso é um exemplo. Bom, cada movimento, né, vai trabalhar depois do seu movimento o bombeamento e vai ter intervalo mínimo aí de 1 segundo. E as manobras, elas devem ser repetidas de 4 a 6 vezes no mesmo local, havendo uma concentração maior aonde tiver edema, por exemplo, né? Se é na perna da cliente, no braço, e a gente sempre deve seguir o quê? O sentido fisiológico desse corpo. O trajeto dessas manobras também vai seguir a anatomia do nosso corpo, que é esse trajeto fisiológico do nosso fluxo linfático, aonde, gente, a gente tem sempre o quê? As extremidades do corpo e as vias linfáticas, que a gente também chama de capilares linfáticos. E esses capilares linfáticos, eles têm uma continuidade entre si. Ou seja, capilares, pré-coletores, coletores, troncos, ductos. Então, eles sempre vão ter o que? As suas extremidades, os seus grupos de gânglios linfáticos, os seus linfonodos. E depois a linfa vai passar por todos esses sistemas. E a gente precisa lembrar que é muito importante fazer uma drenagem linfática do local mais proximal para depois a gente alcançar um local mais distal, como eu disse no começo, né? Uma outra regrinha muito importante do nosso sistema linfático é lembrar de que toda vez que a gente fizer a drenagem, a gente tem que fazer estimulação em cima dos linfonodos, né? Então, isso vai facilitar muito a evacuação dessa linfa, o bombeamento dos linfonodos. Então, o objetivo disso é descongestionar, esvaziar essas linfas. Isso é de vital importância, gente. O profissional da estética tem que ter esse conhecimento total dessas vias de drenagem para ter sucesso nessa terapia, certo? Então, enfatizando a pergunta dessa aluna, então, a drenagem, ela é um procedimento que não pode ser vigoroso, muito pelo contrário, ela é uma técnica lenta, ela vai induzir o relaxamento do cliente, ela vai trabalhar edema, ela não pode ser uma técnica que pressiona esse tecido, ok? Bom, e quanto tempo que vai demorar essa sessão? A gente sabe
que a drenagem linfática, ela é uma técnica lenta, ela é uma técnica que demanda tempo. Então, o tempo médio para a gente trabalhar uma drenagem linfática é por segmentos. E a gente trabalha 20 minutos por segmento. E a gente considera variações, né? Dependendo de linfedema, dependendo de edema, dependendo quais necessidades esse cliente aí, ele vai precisar de cada segmento. Gabi, mas o que é segmento? Um segmento, gente, é a parte do nosso corpo. Por exemplo, uma perna, um tronco, um braço. Então, se a gente for contar, né, de uma forma bem simples, uma cabeça, 2 pernas, 2 braços, 2 hemicorpos, são iguais a 140 minutos. Então, se você for fazer uma drenagem inteira nessa pessoa, você não consegue fazer em um dia só, porque são muitos segmentos. Então, você trabalha aonde a cliente tem mais necessidade. Daí, cabe ao profissional fazer uma avaliação e saber qual a queixa principal desse cliente e aonde que ele precisa ser drenado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, você deixa seu joinha, você compartilha aí esse vídeo. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.